Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia, meu amado, minha amada. Que dia maravilhoso que o Senhor fez para você, que Deus fez para mim. Deus olha e tudo que Deus fez nessa terra, quando você observa os céus, as estrelas, o mar, a terra, tudo que há na natureza, Deus fez para você. Toda essa diversidade de frutas, de verduras, de legumes, cereais, tudo Deus criou para você, para que você tenha plenitude de vida. Eu quero que você comece a se sentir muito especial para Deus, porque hoje nós vamos falar sobre um Deus que é pessoal. E eu quero ler para você o Salmo 139 e também convidar você para reler este Salmo. Depois de ouvir a palavra, de você vá para a Bíblia e releia esse Salmo, até que isso se torne uma realidade na tua vida prática. Vamos ler o Salmo então? Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha casa, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com um ódio perfeito, tenho por meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno. Que salmo lindo e maravilhoso, a grandeza desse salmo. Cada versículo fala de como Deus é e como o salmista se sente depois de chegar a essa conclusão tão magnífica, tão maravilhosa, que só pode se chegar pelo Espírito Santo. E eu espero que hoje, ao comentarmos essa palavra, ao meditarmos nessa palavra, já no começo desse dia, o Espírito Santo, que já está aí, possa trazer luz no teu interior para saber o quanto você é importante. O salmista diz que tudo o Senhor conhece, que ainda antes que ele viesse a essa terra, que ainda quando ele era formado no ventre da mãe dele, Deus estava ali, Deus estava entretecendo ele, estava formando os ossos dele,
tudo que havia nele, Deus estava fazendo ainda quando ninguém o conhecia, quando ninguém ainda sabia, Deus estava ali formando você. Antes que o mundo te visse, antes que você fosse trazido manifesto a este mundo, antes que as pessoas olhassem para você, Deus já te conhecia, Deus te conhece, Deus te formou lá no ventre da tua mãe, ainda antes que nenhum dia teu existisse, Deus estava lá te formando. Deus é tão maravilhoso, Deus formou você, Deus criou você. E isso demonstra um Deus especial que não faz ninguém em série. Nós não entramos como uma matéria-prima numa fábrica e somos ali feitos todos iguais, todos em série. Não! Todas as pessoas que estão sobre a terra, cada uma é diferente da outra. Milhões e milhões de pessoas, uma diferente da outra, uma com uma característica diferente, feita para um determinado propósito, feito para trilhar um caminho. Esse é o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que nos ama, que nos criou para realmente manifestarmos tudo aquilo de bom que Ele colocou dentro de nós, dentro de você. Há um potencial enorme que Deus colocou, mas nós só podemos manifestar isso quando nós tornamos a olhar para Deus, porque Ele é o nosso referencial. Um Deus que nos sonda, um Deus que nos cerca. Quando nós andamos, Ele nos cerca, cerca a nossa volta, a nossa direita, a nossa esquerda. Ele está à nossa frente, na nossa retaguarda, ainda coloca a sua mão sobre nós. Esse é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda. Por isso que o salmista diz, quando os outros falam de ti, eu me revolto. Eu fico com ódio, o salmista diz. Não é um ódio de pessoas, mas é como se as pessoas estivessem afrontando aquele que as criou também. E Deus é um Deus tão maravilhoso, que se importa, um Deus pessoal. E por conta disso que Ele é, de tudo isso que Ele é, Ele deve fazer parte da nossa vida. Todos os dias nós devemos viver a nossa vida reconhecendo essa grandeza de Deus. Por isso que o salmista, lá no final, ele diz, olha, tu sondas e tu me conheces. E ele diz assim, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo teu caminho, sonda o meu coração. Quer dizer, o coração é tão enganoso, nosso coração é tão enganoso. Quantas vezes, diante de circunstâncias contrárias, as pessoas, muitas vezes, elas se revoltam com Deus, elas questionam Deus. Nós não devemos questionar a Deus, nós devemos olhar para nós e saber que Deus trilhou um caminho maravilhoso, tem um caminho maravilhoso para que nós estejamos trilhando. Só não fazemos isso pela falta de conhecimento. Hoje, veja, coloque no teu coração essa convicção que Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se importa com você. E esse Deus, sendo assim como Ele deve fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Ele deve entrar na nossa vida de uma maneira para interferir e mudar a nossa maneira de ser. Porque nós somos, quando nós estamos distantes e sem esse tipo de conhecimento, nós muitas vezes nos estribamos no nosso próprio pensamento. Nós muitas vezes tropeçamos no nosso próprio pensamento, na nossa própria inteligência e tomamos rumos muitas vezes que não são aqueles que Deus quer para nós. Deus tem para nós o melhor. Ele quer nos trazer consciência hoje desse ser pessoal que Ele é, dessa pessoa pessoal que Ele é. Ele sabe tudo que você pensa, Ele conhece os teus pensamentos e Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer que realmente você olhe para este salmo, que realmente você tenha no teu interior uma convicção dessa grandeza, desse ser pessoal que Deus é, que Ele quer fazer parte da tua vida, do teu dia a dia, dos teus pensamentos. Ele quer que você saiba que Ele se importa com você, que Ele quer mudar a tua história se realmente você tem frustração, e mesmo que você não tenha frustração, porque tem muitas pessoas que elas não são frustradas do ponto de vista de feio,
feitos, daquilo que elas fizeram na área profissional ou na área familiar, mas no seu interior existe um vazio. Você precisa desse ser, desse Deus que se importa com você. Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Ele quer realmente ser um junto com você, porque aquele que se une ao Espírito Santo é um só com Ele, é um só com Deus. É isso que Deus quer, trazer uma realidade desse Deus pessoal, esse Deus que se importa e que se relaciona com a sua criação. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que se importa com a sua criação. E a exemplo do salmista, que diante de tanta grandeza, ele diz: olha, para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás. Quer dizer, não tem para onde fugirmos de Deus, não tem para onde nos escondermos dele, não tem. Nós podemos realmente não ter consciência dessa presença, mas a presença de Deus, a onipresença de Deus está em todos os lugares. Agora, existe uma outra presença que realmente, quando ela faz parte da nossa vida, realmente ela nos muda, ela nos transforma para melhor, para realmente todo aquele potencial que Deus colocou dentro de nós seja trazido à tona e faça parte da nossa vida, mude as nossas atitudes, as nossas decisões e realmente que eu possa ser uma pessoa abençoada, não só abençoada, mas ser a própria bênção. É quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Se nós fizermos uma enquete na nossa cidade, perguntarmos para todas as pessoas: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Todas as pessoas, ou talvez a maioria delas, vão dizer: não, eu sou filho de Deus. Todas as pessoas, elas se acham filhas de Deus, mas a Bíblia diz que se torna filho de Deus aquele que tem essa experiência do novo nascimento, que reconhece Jesus como seu único, verdadeiro Senhor e Salvador. Aí então o Espírito Santo vem habitar, porque nos tornamos filhos, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí então nós não estamos numa presença, debaixo de uma onipresença, mas a presença de Deus está em nós. Tornamo-nos templos do Espírito Santo, a habitação de Deus. Aí então nós começamos a ter essa consciência, essa percepção, e realmente isso se torna uma realidade, como se tornou para Davi, onde ele diz: olha, tu me entreteceste no ventre da minha mãe, todos os meus dias são conhecidos diante de ti, tu conheces todos os meus pensamentos, e aonde eu for, tu ali estás. Para onde posso fugir de ti? Nem a noite para ti é escuridão, ela se torna ela se torna clara como um dia. As trevas se tornam luz diante de ti. O salmista sabia bem o que ele estava falando. Você não pode ter esse Deus distante, fora, mas você tem que ter esse Deus dentro. Não uma religião, mas um relacionamento de um Deus pessoal, que se importa com você e se importa comigo. E essa grande mudança, ela pode ser feita agora. Esse transporte realmente do reino das trevas para o reino do Filho do Amor, ele se dá quando nós, numa decisão, olhamos essa magnitude, essa soberania, esse poder de Deus, e nós nos rendemos e declaramos que precisamos dele como nosso Salvador e como Senhor. Aí então tornamos-nos filhos, habitação de Deus. Então hoje você é convidado realmente a se deparar com essa palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, que chega de encontro, que vai ao encontro do teu coração, vai ao encontro da tua necessidade para realmente resolver o teu problema, te tirar de prisões, do cativeiro e te dar uma vida eterna, uma qualidade de vida de Deus. A eternidade já começa quando nós realmente temos essa experiência. Amém? Então eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos fazer uma oração agora. Amém? Deus, diante dessa grandeza de um Deus tão pessoal, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e queremos que esse Deus, que embora Ele seja tão grande, criou todas as coisas, nós também sabemos que a Tua palavra diz que Tu habitas no coração de todo aquele que é humilde, de todo aquele que reconhece, Senhor.
e nós queremos reconhecer-te como Salvador e Senhor. Deus, todas essas pessoas que estão fazendo essa oração, Deus, cura agora, transforma, liberta, Senhor, traz a paz que excede todo entendimento, cura a depressão, Senhor, cura o câncer, Senhor, cura, Senhor, a AIDS, Deus, cura, Senhor, todas essas enfermidades das plantas dos pés até a raiz dos cabelos, Senhor. Deus, eu ministro cura sobre cada uma delas, Senhor, que o teu Espírito venha sobre a tua palavra, Senhor, e manifeste esse poder de um Deus pessoal que se importa com aqueles que sofrem e que nos encontra sempre no lugar do nosso sofrimento por causa da nossa impossibilidade. Eu oro entregando essas vidas em tuas mãos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre um Deus pessoal, um Deus que se importa comigo, que se importa com você. E quando nós conhecemos dessa maneira, a nossa vida é transformada, totalmente abençoada e envolvida por esse amor. Chamamos você para conhecer esse Deus pessoal através das nossas ministrações, através das redes sociais, através de você ver novamente esse programa e tudo que nós fazemos na igreja, acessando o avportal.com.br. Que você tenha um dia abençoado e que nesse dia você possa ter realmente esse Deus como um Deus pessoal, um Deus que ama você. E até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier